Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez estamos fazendo os nossos comentários sem público, atendendo às recomendações dos órgãos de saúde, para que assim possamos nos proteger e também proteger os outros. O tema dessa tarde é egoísmo, do livro Vencendo as Imperfeições, de Humberto Ferreira. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Vamos nesse momento, com os nossos pensamentos elevados em Deus, nosso Pai, pedirmos a Ele toda a força necessária para que sigamos em frente, para que possamos tomar os devidos cuidados, para que assim possamos preservar a nossa saúde física e também a nossa saúde espiritual, que tenhamos a consciência de que o momento é de dificuldade, o momento é de preocupações, mas também é o momento de colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com o Evangelho do Mestre Jesus, que é fazer o bem e seguir em frente, confiantes no seu amor, confiantes na sua misericórdia, e que possamos, Pai, seguirmos com fé, com esperança, com bom ânimo, fazendo tudo aquilo que cabe a nós, para que o nosso amanhã seja de paz e seja melhor. Que assim seja. Na segunda-feira passada, a Meire comentou sobre o tema orgulho e hoje nós falaremos sobre o egoísmo. Alguém poderia até pensar, mas por que esses dois temas estão assim tão próximos, tão vizinhos um do outro? Na questão 785 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga qual o maior obstáculo ao progresso, os espíritos são categóricos em responder o orgulho e o egoísmo. Os espíritos estavam se referindo ao progresso moral e não ao progresso intelectual. Os espíritos estavam se referindo à nossa melhoria como ser humano. E na questão 913, quando Allan Kardec também indaga aos espíritos, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E a resposta, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E no Evangelho, no capítulo 11, item 11, diz o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater o egoísmo em si, porque ele, esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. Gente, vê que é uma família complicada essa, hein? O orgulho e o egoísmo. O egoísmo, ele é a negação da caridade e, por conseguinte, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. O homem só é infeliz porque deseja felicidade só para si. E ninguém é feliz sozinho. Veja que os espíritos atribuem ao egoísmo uma importância muito grande, porque eles dizem que o egoísmo é uma chaga que cria obstáculo ao progresso da Terra, impedindo dela evoluir na hierarquia dos mundos. Ou seja, ainda temos muito egoísmo dentro de nós que precisa ser combatido, para que cada cidadão melhorando ajude a melhorar o planeta. E outra coisa muito importante que eles afirmam é que ao Espiritismo está destinada a tarefa de auxiliar na erradicação do egoísmo para favorecer a evolução do planeta Terra. É por isso que se fala tanto em estudos na Casa Espírita, para que possamos saber o que é que impede a nossa felicidade. Quais são as imperfeições que temos e que muitas vezes nem sabemos e que precisam ser combatidas. Então, em longo prazo, a erradicação do egoísmo deverá elevar o nosso planeta na hierarquia dos mundos. E em curto prazo e médio, já começa a garantir para nós uma cota de felicidade.
O planeta só vai melhorar se nós, seres humanos, melhorarmos. Hoje nós estamos vivendo essa situação dessa pandemia, com esse vírus aí, e vai provar a cada um de nós o que realmente nós estamos fazendo para melhorar o mundo. Será que nós estamos tomando os cuidados necessários? Será que nós estamos sendo solidários? Será que nós estamos cuidando dos idosos, cuidando das pessoas que precisam do nosso cuidado, que precisam do nosso carinho? Ou será que nós estamos sendo egoístas, querendo somente nos preservar e não se importar com os outros? Então é um momento muito delicado, que cada um vai revelar aquilo que tem no seu coração através das suas ações. Mas por que os espíritos disseram que o planeta só vai melhorar se nós melhorarmos? Por que será que o orgulho e por que será que o egoísmo nos traz tanta dificuldade para que possamos evoluir moralmente? Porque o orgulho, ele se opõe à humildade e o egoísmo se opõe à caridade. É como diz na codificação: fora da caridade não há salvação. Entendamos a palavra caridade aqui como amor. Se o egoísmo é assim tão importante e cabe a nós a tarefa de combatê-lo, é preciso compreender do que se trata, do que é que nós estamos falando. Estamos falando do amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outros. O exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência de tudo, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa presunçosa. O contrário do egoísmo é o altruísmo, ou seja, um comportamento de quem tem amor ao próximo, um comportamento de quem é abnegado, que é solidário com os outros. E algumas atitudes denotam manifestação de egoísmo. Quando a pessoa preocupa-se exclusivamente consigo mesmo, não se importa com os outros, deseja receber sempre alguma coisa, ter grande dificuldade em doar algo, deseja só para si a melhor parte, permanece insatisfeito com o que tem, sempre querendo mais, nunca está contente. O egoísmo leva a pessoa, então, a olhar só para seus interesses, só olhar para suas opiniões e necessidades. Faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. O individualismo é a nossa marca, haja vista que nós só respondemos aos outros com respostas sobre o meu próprio eu. Nós vemos muitas vezes no dia a dia, quando você fala para a pessoa: hoje eu estou muito cansado, e a pessoa responde: eu também. Então veja que a pessoa não quis saber sobre nós, não quis saber sobre o seu dia, ela só quis anunciar o dela. Se você fala que acordou 5 horas da manhã, ela: nossa, eu acordei às 4. Estou com uma dor de cabeça terrível. E o outro diz: eu tenho uma enxaqueca que não passa nunca. Parece que é uma concorrência. Então veja que parece que as pessoas não estão preocupadas com o que as outras estão sentindo. Elas sempre querem falar de si. Os espíritos ensinam que o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e que ele neutraliza todas as outras qualidades. É uma imperfeição moral que merece ser examinada com toda a nossa atenção. Os espíritos consideram o egoísmo um verdadeiro vício, uma chaga e fonte de todo mal. Porque o egoísmo, ele brota regado pelo apego material, pela falta de solidariedade ao nosso próximo, pelo exagero de individualismo do ser humano e principalmente pela vaidade e orgulho, que dão ao ser uma sensação de poder. Funciona como obstáculo ao progresso moral, por ser incompatível com as virtudes e tender a reter o espírito no estado de animalidade, impedindo que ele evolua para o de espiritualidade. O egoísmo não se manifesta com a mesma intensidade em todas as pessoas. Em uma ele é mais discreto e menos perceptível,
ora em outra é intenso e ostensivo, há pessoas que se tornam verdadeiros escravos dessa imperfeição moral e vivem com o pensamento centrado na sua própria pessoa, sem conseguir pensar no próximo. A pessoa pensa nela e tenta justificar, dizendo que ela tem direito à sua autonomia, que está preocupada com seus projetos pessoais. Ou seja, você se acha uma pessoa muito evoluída para conviver com os outros, quando na realidade eu estou sendo muito egoísta, achando que sou melhor do que os outros. Por isso que na questão 913, os espíritos nos disseram: devemos extirpar do coração todo sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O apego às coisas materiais indica que o homem precisa erradicar o egoísmo, ao passo que o desprendimento dos bens terrenos é a demonstração de que já houve progresso nesse sentido. Por ser tão prejudicial, precisa ser combatido com todas as forças. Tudo o que vamos fazer passa pela via do interesse pessoal. E eu quero tudo, ou a melhor parte para mim. Eu não penso no outro. A prática da abnegação é a maneira mais eficiente de combatê-lo, porque é um verdadeiro exercício de desprendimento dos bens terrenos e dos interesses pessoais. Alguns meios práticos podem ser úteis para nós no esforço de libertação dessa imperfeição moral. Pensar nos outros tanto quanto em si mesmo, adquirir o hábito de doar alguma coisa, não cobiçar a melhor parte só para si, contentar-se com o que tem, praticar a abnegação. A pessoa procurar no seu dia a dia agradecer por tudo aquilo que ela tem e não sofrer e viver em aflição por aquilo que ela não conquistou ainda. Hoje, por exemplo, nós podemos estar colaborando, estar auxiliando os outros. De que maneira? Através da oração, pedindo pela paz, pedindo pela tranquilidade das pessoas, pedindo pela segurança delas, pedindo pelo empenho, pelo despertamento delas para a realidade que nós estamos vivendo, para que cada um possa trabalhar para a melhoria do nosso planeta. Inclusive, nós queremos aproveitar que estamos no meio da nossa palestra e convidar todos aqueles que quiserem fazer uso da água fluidificada, que deixem do lado um copo com água, que no final nós iremos fazer a nossa vibração. Então nós vemos que, como se pode ver, pela gravidade desse vício moral, o egoísmo, nós temos que trabalhar incessantemente no nosso dia e não perder nenhuma oportunidade de combatê-lo. Para isso é imprescindível que nós usemos todos os recursos possíveis. Por isso que os espíritos dizem que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Combater o egoísmo é uma decisão, é uma tomada de consciência que precisa ser tomada urgente, não podemos mais adiar, porque enquanto adiarmos essa tomada de decisão, nós vamos sofrer, vamos ser infelizes. Desde as pequenas coisas, nas tarefas mais simples em nosso lar, na sociedade ou no nosso trabalho, nós devemos treinar a nossa boa vontade, treinar a solidariedade, treinar a caridade, doar-se sem esperar nada em troca, sentir satisfação em ajudar os outros em algum trabalho, ajudar dentro de casa. Agora que nós temos que ficar dentro de casa, será que nós estamos colaborando? Será que cada um está fazendo a sua parte, ajudando a arrumar o seu quarto, ajudando a mãe na cozinha, ou seja, colaborando de alguma maneira? Precisamos pensar nisso. Temos que fazer uma análise sincera em nosso interior. Vamos olhar as situações de forma clara, vamos olhar de uma maneira honesta conosco mesmo. Ou notar
Quantas vezes que nós usamos de desculpas e cruzamos os nossos braços não colaborando? Isso mostra uma certa imaturidade espiritual. E a imaturidade nos traz muitos prejuízos, porque quando somos imaturos, nós não somos capazes de amar. Sim, porque a imaturidade, ela nos priva na origem do amor. Porque o amor é entrega, o amor é doação. Por causa de nosso egoísmo, nós ferimos com os nossos exageros, ferimos os outros com o nosso excesso, com a nossa indiscrição. Quando eu sou imaturo, as minhas carências prevalecem. Porque se eu não coloquei na doma, ela vai me domar. Eu vou ser escravo dessa imaturidade. Ou eu domino as minhas carências, ou elas me dominam. Então, eu demonstro a minha imaturidade assim, com os meus excessos. Tudo tem de ser de acordo com a minha vontade, tudo tem que ser de acordo com o que eu prescrevi, eu não posso perder, eu não posso ser contrariado, tudo tem que ser centrado em mim, e assim eu continuo egoísta. A maturidade espiritual é eu perceber que não sou o centro de tudo. O mundo não gira ao meu redor. O imaturo absorve todas as opiniões. O que tem maturidade, não. Ele ouve, ele é capaz de absorver aquilo que de fato importa para ele, aquilo que vai lhe trazer enriquecimento espiritual. E a imaturidade é contrária ao meu crescimento. A maturidade me permite selecionar o que realmente queremos para nós. Gente, isso serve para tudo: pensamentos, pessoas, situações, palavras, imagens. O mundo está ao meu redor. Eu tenho 1000 coisas para ver. Mas o que eu estou vendo? Eu estou selecionando aquilo que realmente vai me trazer benefício? O que eu vou permitir que venha fazer parte dos meus sentimentos? O que está fazendo parte dos meus pensamentos? Que tipos de sentimentos e de pensamentos eu vou levar comigo hoje, quando eu for deitar? Será que eu vou levar algo que vai me deixar mais alcalino? Ou será que eu vou levar algo que vai me deixar ainda mais ácido? Precisamos dessa maturidade para analisar, para se policiar e não deixando passar oportunidades. Com o tempo veremos que ela vai se tornar um hábito. Então a falta de maturidade espiritual nos traz um prejuízo enorme, porque essa maturidade nos dá, de certa forma, uma paz existencial. E o que é essa paz existencial? É quando você percebe que, apesar de enfrentar conflitos, você desfruta de um equilíbrio interior. Você enfrenta os conflitos com maturidade. Os imaturos sofrem muito mais. É um preço alto que se paga, porque é através dessa imaturidade que nós somos egoístas. E sendo egoísta, dificultamos muito as nossas realizações, porque só podemos viver realizados se aprendermos a partilhar quem somos e o que temos. Como dizem os espíritos, egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir uma e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem no dia a dia. Se ele desejar assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro, então ele deve, com urgência, começar a combater o egoísmo. Na mensagem do Evangelho, no capítulo 11, os Espíritos terminam o capítulo dizendo: extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo da humanidade vestir o seu traje viril. E para isso, primeiro é preciso extirpá-lo do vosso coração. Que Jesus nos auxilie a nos livrarmos desse mal e que a solidariedade e o amor se faça presente em todas as nossas ações.
Nós vamos, neste momento, então, fazer a nossa vibração. Pedimos às pessoas para que deixe o seu copo com água para que seja fluidificada. Então, com o nosso pensamento no nosso Mestre Jesus, queremos pedir que a sua paz envolva os nossos corações. Sabemos que a Terra está em alerta, o momento é de seriedade. O medo, a angústia e a insegurança procuram dominar os nossos corações. É hora de serenidade e de profunda conexão com Deus para encontrarmos a paz, a força e a orientação necessária para atravessarmos esse momento. É hora de utilizarmos tudo o que aprendemos com o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus e colocar em prática. Sejamos trabalhadores a serviço do bem, para auxiliar quantos estão perdidos e assustados sem direção. Olhemos para o céu, tudo que emana do Criador é equilíbrio e harmonia. Busquemos a serenidade e a confiança para termos a resiliência necessária. Elevar os nossos pensamentos é fundamental. Sigamos confiantes e com bom ânimo, ainda que o contexto à nossa volta convide à desesperança e ao desânimo. Deus permanece o mesmo de ontem. Permanece o mesmo hoje e permanecerá o mesmo sempre. Ele é o Ser Supremo que está nos apoiando, guiando, protegendo, amando, orientando e nos abençoando sempre. Em todas as situações, que nenhuma dúvida em relação a esse ser de amor se instale em nós. Vamos unir os nossos corações. Vamos nos unir em oração e nos apoiarmos uns aos outros. Vamos seguir confiantes e com bom ânimo. A tempestade passará e nós conquistaremos a nossa serenidade e a nossa paz. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.